Olá, amantes dos quadrinhos! Hoje você terá neste vídeo um panorama geral sobre a origem do Abutre. Em seguida, a história onde aconteceu a primeira aparição do Abutre, enfrentando o Homem-Aranha. E para finalizar, a história de origem do personagem. O Abutre, também conhecido como Adrian Toomes, é um vilão fictício das histórias em quadrinhos da Marvel Comics, criado por Stan Lee e Steve Ditko. Ele apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man número 2 em 1963. Toomes é um dos inimigos mais persistentes e antigos do Homem-Aranha. Uma característica marcante do Abutre é sua idade avançada, que contrasta com muitos outros vilões, tornando-o uma figura excepcional do universo do Homem-Aranha. Ele é frequentemente relatado como um criminoso astuto e engenhoso, capaz de rivalizar com o Aranha tanto em inteligência quanto em habilidades físicas. Sua motivação muitas vezes envolve ganância e desejo de poder, além de uma rivalidade pessoal com o Aranha, que se desenvolveu ao longo de suas numerosas batalhas. Apesar de sua natureza vilanesca, o Abutre é um personagem complexo cuja história e motivações continuam a evoluir ao longo das décadas, tornando-o um dos antagonistas mais duradouros e intrigantes do universo Marvel. Adrian Toomes, o homem por trás do alter ego do Abutre, teve uma origem marcada por decepção e vingança, elementos que moldaram sua jornada rumo à vilania. Toomes começou sua carreira como um engenheiro eletrônico talentoso, cofundador da Toomes Electronics com seu parceiro de negócios Gregor Bassman. Juntos desenvolveram um dispositivo antigravitacional revolucionário, mas o verdadeiro caráter de Bassman emergiu quando ele manipulou Toomes, afastando-o do negócio e ficando com todos os lucros para si. Sentindo-se traído e prejudicado, Toomes ficou amargurado e jurou vingança contra Bassman. Ele então percebeu que o dispositivo antigravitacional tinha um grande potencial para o crime e decidiu usá-lo para seus próprios fins. Toomes desenvolveu um traje voador com asas gigantescas e garras afiadas, inspirado na aparência de um abutre. Ele se tornou o Abutre, um vilão que usava suas habilidades tecnológicas para cometer roubos e desafiar as autoridades, especialmente o Homem-Aranha. Sua rivalidade com o Homem-Aranha começou quando o Aranha interferiu em um dos seus primeiros assaltos, criando um antagonismo duradouro entre os dois. O Abutre se tornou um dos principais inimigos do Homem-Aranha, engajando-se em numerosos confrontos ao longo dos anos. A origem do Abutre destaca sua transformação de um homem traído e amargurado em um vilão determinado e astuto, cuja busca por vingança o levou a abraçar o lado sombrio da sua natureza. Essa história de origem adiciona profundidade ao personagem e contribui para a sua complexidade como o antagonista do universo do Homem-Aranha. A história começa com um dos pedestres que transitam nas ruas de Nova York sendo roubado. O ladrão surge inesperadamente do alto, como um pássaro, e rouba a pasta de um investidor. O pedestre o reconhece e o chama pelo nome. Ele é o Abutre. A população já havia ouvido falar, mas nunca visto de tão perto o Abutre. E todos ficam admirados de como ele consegue voar facilmente. E sabendo do interesse da população por saber mais sobre o Abutre, J.J. Jameson quer uma edição especial sobre o Abutre. Jornais e revistas querem uma foto de perto do Abutre, e Peter, sabendo disso, pensa em conseguir uma para lucrar. Em casa, Peter consegue uma mini câmera fotográfica com sua tia para usá-la. E em seu quarto, ele se torna o Homem-Aranha para encontrar o Abutre e tirar as tão desejadas fotos.
Enquanto isso, em um dos seus esconderijos, o Abutre planeja um assalto a um transporte de joias. O Abutre sai de seu esconderijo e ruma para Manhattan. Nisso, no topo do prédio, o Homem-Aranha é surpreendido por seu sentido de aranha. Algo se aproxima dele voando silenciosamente. O Abutre, sem notar a presença do Homem-Aranha no prédio, sobrevoa a cidade em busca de realizar seu plano de assalto. O Abutre manda recados para J.J. Jameson e para a polícia de que vai roubar os diamantes. O Homem-Aranha aproveita o momento para tirar fotos do Abutre. Entretanto, na ânsia por uma boa foto, o Aranha acaba sendo percebido pelo Abutre. Enquanto o Aranha está preocupado com o foco da câmera, o Abutre muda rapidamente sua trajetória e atinge o Aranha. O Aranha é momentaneamente atordoado pelo chute na nuca. Sendo assim, o Abutre o leva para dentro de uma caixa d'água. O Abutre considera que foi fácil demais derrotar o Aranha. O Abutre voa livre pelo céu na certeza de que ele eliminou o Homem-Aranha. Entretanto, o Homem-Aranha despertou quando caiu na água. O Homem-Aranha descobre que não recarregou seus cartuchos de teia e que a parede é lisa demais para escalar. E assim ele pensa que só há uma maneira de sair dali, indo até o fundo e pegando impulso para um salto. E é dessa maneira que o Homem-Aranha consegue sair da caixa d'água. E felizmente sua câmera fotográfica ainda está ali inteira. Em seu pequeno laboratório em sua casa, Peter busca fazer cartuchos extras de fluido de teia e instalá-los em um cinto para emergências. E também trabalha em um dispositivo para seu próximo encontro com o Abutre. Com o aviso do Abutre sobre os roubos das joias, a transferência das joias se tornou um espetáculo que todos querem ver. Todo o esquema policial de proteção das joias está ok, e até o momento nenhum sinal do Abutre. Todos são surpreendidos pelo ataque subterrâneo do Abutre, pois acreditavam que o ataque viria do céu e não de debaixo de seus pés. O Abutre sai voando triunfante pelos túneis, com a maleta de joias em mãos até sair pelo túnel do metrô. Enquanto o Abutre busca sair do metrô e voa pelos céus, Peter Parker se troca em um beco para assumir a identidade de Homem-Aranha. O sentido de aranha dispara e o Homem-Aranha vê que o Abutre se aproxima. Ele quer segui-lo discretamente, mas o Abutre olha para trás e o vê. O Abutre então muda sua trajetória rapidamente, aparecendo atrás do Aranha. O sentido de aranha dispara novamente, avisando o Aranha do perigo. E é assim que o Homem-Aranha consegue desviar do ataque surpresa do Abutre. O Aranha agarra o Abutre pelo pé e aciona o dispositivo que ele inventou. O dispositivo interfere no voo do Abutre e os dois começam a cair. O Abutre consegue planar até o chão, enquanto o Homem-Aranha se pendura em um prédio usando suas teias. A polícia no helicóptero vê toda a cena e abordam o Abutre no chão, o prendendo. O Abutre foi derrotado e Peter Parker, vestido de Homem-Aranha, conseguiu belas fotos da prisão do Abutre. O aparelho que Peter inventou era um inversor antimagnético, pois o Abutre usava energia magnética para voar. No dia seguinte, Peter consegue uma boa grana pelas fotos, o que o ajudará a pagar as contas, e o Abutre, como um passarinho na gaiola, fica remoendo sua derrota. Agora vamos à história que conta a origem do Abutre. A história começa com a imagem de Adrian Thomas, que se julga injustiçado pelo mundo, e em sua velhice ele inveja a graça e o vigor dos jovens. Ele desconfia de todos, inclusive de seu sócio. Na idade em que todos pensam em se aposentar, esse será o começo para uma nova vida para Adrian Thomas e uma carreira criminosa. Adrian Thomas sempre foi talentoso para o ramo da eletroeletrônica, e Greg
viu nele uma oportunidade de lucrar com suas invenções e juntos abriram um empreendimento e os dois começaram a ter êxito. Thomas trabalhava em um projeto e conseguiu êxito nele e vai até o escritório de Greg, que não estava, e ao ver os números se espanta. Greg estava mentindo para ele. Greg dizia que os lucros estavam em 5%, sendo que os lucros eram 10 vezes mais. Onde estava indo o dinheiro todo? Isso revoltou Thomas, que agarrou Greg pelos colarinhos e conseguiu o tirar do chão. Mas como um velho poderia ter essa força? Thomas se surpreende com sua própria força. Greg, assustado, demite Thomas. E Tom sai de sua firma sem direito a nada, pois havia assinado documentos sem ler que davam a posse da empresa para Greg. Com isso, Tom se isola em uma fazenda. Contudo, esse isolamento não foi à toa. Ele tinha um objetivo: se aprofundar em sua invenção, deixando-a mais compacta, e além de perceber que ao utilizá-la a energia afetou seus músculos, o deixando forte. Agora Thomas tem poder. É nesse momento que ele recebe uma notícia que Greg vai vender sua antiga empresa. Então o abutre voa pela primeira vez e invade sua antiga empresa e põe-se a destruir tudo. E quanto mais ele destrói, mais ele quer destruir. A loucura tomou conta de seu coração. Ele não está satisfeito com sua vingança. Agora ele quer se vingar de todas as injustiças que o mundo cometeu contra ele. Isso leva a um plano, e para isso ele precisa do consertador, que irá espalhar pela cidade mecanismos de repulsores magnéticos. E só assim ele terá autonomia de voo e poderá roubar todas as joias que quiser. Isso se ele não cruzar com o Homem-Aranha. E aí galera, curtiu esse vídeo sobre a origem do personagem Abutre? Então não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha. E comente aí o que você está achando dessas histórias e dos vídeos, e principalmente desse vídeo. Bye!